Alô, som. Oi, gente, bom dia. Tô nervosa. É a primeira vez que eu tô aqui falando, dando aula. Mas vamos lá. Primeiro eu queria orar pra gente iniciar a nossa aula de hoje. E aí depois a gente começa, tá bom? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade. Senhor, eu te agradeço porque Tu és bom. Peço que o Senhor esteja conosco nessa manhã, Deus, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre Ti. Te peço que o Senhor dê-nos sabedoria e entendimento para que essa aula seja clara para todos. Em nome de Jesus, amém. Como está ali no telão, a aula de hoje é sobre os 3 ofícios de Cristo. Eu dei aula para João, dei aula para minha mãe, dei aula para os meus cachorros. Todos disseram que eu estava falando muito rápido, menos os meus cachorros, obviamente, senão eu ia ficar bem assustada. Mas aí, assim, eu vou conversando, vou falando. Caso esteja muito rápido, aí vocês podem falar, olha, eu não estou entendendo muito bem, está muito rápido. Porque como é aula, tem essa liberdade de todo mundo interagir. Aí vocês podem falar, tá bom? Caso tenham perguntas, eu vou direcionar diretamente para a Ana Estrela, que ela está ali para responder todas as perguntas para vocês, tá bom? Obrigada. Tô brincando. A aula de hoje está é a penúltima aula, é o capítulo 35 do livro. E aí vai falar sobre os 3 ofícios de Cristo. E aí a gente vai começar a nossa aula falando o seguinte: o que é o ofício, né? Porque toda vez que a gente vê oficial de justiça, eu que sou advogada, toda vez eu vejo assim, vamos pedir um ofício para o Banco do Brasil, pedir um ofício para isso, para aquilo. Geralmente quando a galera tá devendo, SPC, Serasa, TIM, Vivo, Oi, aí você expede um ofício para essas empresas para ver se seu nome tá sujo ou se o endereço é o mesmo. Então você manda, é um intermediário. Você tem um processo e aí você manda o ofício para outra empresa que não seja o tribunal, porque o tribunal também não tem acesso a todas as empresas do Brasil. Então você vai, pega esse ofício, manda. E é justamente o ofício, quem manda, quem vai, é o oficial. Ele que exerce essa função. E hoje, o ofício, aqui na nossa aula, são os ofícios de Cristo. Então, o que é um ofício, na verdade? Quem é o oficial de justiça? É aquele que exerce uma função. Aquele que exerce uma ocupação, um emprego, uma função. A função de quê? De pegar o ofício, entregar para a Enel, para Vivo, TIM, Oi. No caso de Cristo, a palavra de Deus. Só que a gente vai ver muitas coisas ainda, mas é só para a gente ter noção do que significa ofício, tá? E aí, o que significa exercer ofício biblicamente? A gente acabou de falar de ofício de uma forma geral. Agora, biblicamente falando, ali. No Antigo Testamento, as pessoas exerciam ofícios, eram ungidos com óleo, como profeta, sacerdote e rei. Era uma cerimônia de credenciamento público diante dos homens, reconhecendo a autoridade de exercer sua função. Então, se Deus escolheu alguém para ser profeta, ele era ungido com óleo para que toda a sociedade pudesse reconhecer que, aquele cara tem autoridade de ser um profeta. Assim um sacerdote e assim um rei. Era como se fosse quando o presidente do Brasil ele é eleito, bota a faixa, tem aqueles seguranças, toda aquela cerimônia maneira. Antigamente era através do óleo, ali que você reconhecia a autoridade da pessoa. E aí, a função de cada um desses ofícios na Bíblia: o profeta fala em nome do Senhor, então recebe lá a palavra, hoje que te digo, sabe aquela pessoa, hoje que te digo? É o profeta. A testemunha fiel que traz a revelação a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que vai acontecer em breve. O sacerdote fala em nome do povo, então ele fica lá escutando o povo, eu quero isso, eu quero aquilo, vai lá, manda para Deus. Aí ele vai, escuta o povo, fala, Deus, o negócio é o seguinte, o povo tá querendo comida, o povo tá querendo não sei o quê. Aí quando volta se encontra com o bezerro de ouro, né? Tem esse lance também, né? O rei é o representante do Senhor no governo do povo. É aquele que Deus escolhe para poder representar toda uma nação. Então, basicamente, assim, de forma bem resumida, essas são as funções desses ofícios, do profeta, do sacerdote e do rei.
E aí a gente fala sobre os 3 ofícios de Cristo. Eu fiquei pensando assim, caramba, Jesus é Salvador, é Redentor, é o Todo-Poderoso e tal, por que resumir Cristo em 3 ofícios? Aí que a gente consegue, assim, entender mais ou menos a questão da teologia. Porque a teologia, ela veio para poder deixar mais claro a Bíblia. Porque a gente, às vezes, lê a Bíblia, óbvio que nós somos inspirados pelo Espírito Santo para poder entender. Mas existem coisas, assim, mais administrativas, melhor dizendo, que a gente não consegue entender, tá? A função do sacerdote. Qual era a função? Qual é o pano de fundo para o sacerdote exercer a função que ele exerce? Pô, não sei. Aí vem a teologia e fala, naquela época era necessário que tivesse um homem que pegasse um bezerro, pegasse um animal e entregasse como sacrifício para redimir o pecado das outras pessoas. Pô, agora eu entendi qual é a função do sacerdote. Então a teologia, ela vem para poder explicar essas coisas pra gente, porque a gente não tem muita noção de fato do que acontecia naquela época, porque era uma cultura muito diferente da nossa, era uma realidade muito diferente da nossa. Hoje em dia a gente chega, pô, tô passando por dificuldades, ajoelha Jesus, é o seguinte, tô passando por dificuldade. É assim, mas naquela época não existia acesso direto ao Pai. Era necessário que a gente passasse para uma pessoa, para essa pessoa que era o sacerdote, levar isso a Deus. E essa era a função do sacerdote. E a função do rei, basicamente, era ser o representante do povo. Ele era a pessoa escolhida por Deus para poder instituir as leis, as sentenças, né? Para poder fazer hoje é dia disso, hoje é dia daquilo, enfim, para governar de forma geral. Bom, e aí, a Igreja Presbiteriana, ela adotou a Confissão de Fé de Westminster. Gente, é muito chique esses nomes da Igreja Presbiteriana, né? Catecismo de Heidelberg, Confissão de Fé de Westminster, é muito legal. E aí, lá fala sobre a função de Cristo. Foi a Igreja Presbiteriana, ela adotou algumas práticas doutrinárias dessa confissão. E aí é interessante porque cada igreja, ela adota uma doutrina. Cada igreja, ela tem um jeito, uma liturgia. Nossa igreja tem louvor, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. A Igreja Presbiteriana no todo adotou essa confissão. E lá fala sobre Cristo como mediador, como profeta, como rei. Por isso é interessante a gente estudar sobre isso. Então, Paula, você falou mais de 10 minutos e ainda não falou sobre os ofícios de Cristo. Por que eu fiquei enrolando? Para poder colocar vocês, ambientar vocês sobre isso e também para eu enrolar eu mesma, para lembrar do que eu estudei, entendeu? É uma prática muito boa que a gente exerce. E Jesus, afinal? Vamos lá, você falou biblicamente falando, falou da sociedade, mas e Jesus? Jesus exercia o profeta de que forma? Falando da palavra do Pai, mas olha que legal, sendo a própria palavra criadora do Pai. E onde tem isso? Existem diversos versículos que falam sobre isso, mas eu citei 3, João 1, de 1 a 4, Colossenses 1, 16 e 2 Coríntios 1, 20. Nesses capítulos bíblicos, nesses livros da Bíblia, eles falam um pouco sobre Jesus exercendo sua função como profeta. Como sacerdote, ele nada mais, nada menos do que foi oferta e o ofertante. Então ele não só ofereceu sacrifício pelo pecado do povo, mas ele se fez sacrifício para redimir o pecado do povo. Lembra que eu falei que o sacerdote ia, pegava o animal, matava e oferecia como sacrifício? Ele não precisou pegar um animal, ele mesmo se fez, nossa, ia ficar muito feio, se fez um animal, mas não, se fez o sacrifício e se entregou como o próprio sacrifício. E como rei, exerce domínio e estabelece o domínio original do homem. Ele é o leão de Judá, está sentado à destra de Deus Pai. Tem alguns versículos também sobre Cristo exercendo o seu ofício de rei, mas eu escolhi o Hebreus 1, de 6 a 8.
Eu não sei. Ah, tá. Eu tô colocando aí. E aí a gente pergunta assim, tá bom, Paola, show de bola. Quando é que esses ofícios começaram a ser exercidos? Então, Jesus, ele já nasceu exercendo os exercícios, não. Já nasceu exercendo os ofícios. Como é que funciona isso? Bom, essa parte foi, assim, acho que a parte mais complicada do estudo para mim. Porque Deus não precisa de ninguém para falar o que ele quer falar, para fazer o que ele quer fazer. Ele é Deus, então ele fala, haja luz e tem luz. É assim, ele funciona dessa forma. Só que antes da encarnação de Cristo, Cristo já exercia alguns ofícios, só que através de Deus o Pai. Então, como profeta, ele aparecia através das teofanias, que eram aquelas aparições que ele fazia sem ser ele mesmo, porque ninguém pode ver a Deus, né? Então ele aparecia de vez em quando lá no Antigo Testamento, de formas mais através da pedra, através da luz. Nos ensinos do próprio profeta, porque os profetas eles não tinham toda aquela sabedoria porque eles eram sábios, mas porque Deus inspirava cada um deles. E o espírito da revelação, porque lá em Provérbios 8 diz que ele é a sabedoria personificada. Ele já trabalhava, ele já agia, mas de outra forma. Agora, depois da encarnação, ele começou a exercer os ofícios como homem, de forma prática. Lembra lá no início que eu falei do oficial de justiça? Era um homem que pegava a mensagem. O oficial de justiça, ele é um homem que pega as mensagens do juiz e faz. Várias vezes já aconteceu de baterem lá na minha porta, não por minha causa, graças a Deus. Você conhece fulano? Por quê? Tem um processo aqui, fulano está respondendo. Por causa da pandemia, os oficiais de justiça mandam pelo WhatsApp mesmo as mensagens do juiz. E aqui é quem? Cristo mandando as mensagens de Deus. Mas não só mandando, sendo a própria mensagem viva de Cristo. E aí, a grande pergunta por que Cristo teve que exercer essas três funções? Justamente porque nós tínhamos três tipos de relação com Deus, com a sociedade e com a natureza. E todas essas relações foram quebradas por causa do pecado. Então foi necessário que viesse uma pessoa, viesse alguém para poder restaurar essas relações quebradas e perdidas. Então a função do exercício, a função dos ofícios de Cristo foi essa, função redentora, para que os nossos relacionamentos quebrados fossem restaurados. Primeiro, nosso relacionamento com Deus, que é o nosso relacionamento espiritual, quebrado, zero, não temos. Segundo, com a sociedade, não temos, zero, acabou. E terceiro, com a natureza. Dane-se as plantas, dane-se os animais, nós não temos. Aí veio Cristo, e a partir dele, ele consegue restaurar o nosso relacionamento. E aí a gente consegue orar diretamente para Deus, e aí a gente consegue amar o próximo, porque Deus nos amou, e aí a gente consegue amar o resto da criação. Por quê? Porque Jesus se ofereceu como sacrifício, e ele nos amou para que a gente pudesse amar o próximo. Porque se não fosse por isso, a gente ia tratar todos de qualquer forma, a natureza, a criação, Deus, que se dane todo mundo, não quero nem saber de nada, porque essa é a nossa natureza pecaminosa, sem Cristo Jesus, sem a graça de Cristo. Então, ele exerceu esses ofícios justamente de forma redentora, para que esses relacionamentos pudessem ser restaurados. Gente, eu tô falando muito rápido. Não? Mais ou menos, um pouquinho, né? Tá bom. Vocês são sinceros, cara. A galera aqui tá falando que não. E aí, como profeta... Deixa eu ver. Tá, pode passar. Tá bom. Então, eu já falei que ele restaura os nossos relacionamentos. Já expliquei qual é a função de cada um, profeta, sacerdote e rei. Tá bom, mas como profeta, como que de fato, de forma prática,
Jesus age. Já falei, ele não só fala da palavra de Deus, mas ele é a própria palavra. Tá bom, Paola, fé em Deus, tu já falou isso, já entendi, tá falando isso há 30 anos. Mas, de forma prática, ok, ele extirpa a nossa ignorância e nos enche do conhecimento de Deus. Porque sem Jesus, sem Cristo, a gente não consegue ter acesso a Deus. A gente não consegue conhecer, a gente não consegue ter um relacionamento com Deus. E aí, lá em João 14, essa passagem é muito legal. Lá em João 14, de 8 a 11, Filipe diz assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus respondeu: qual é, Filipe? Você não me conhece? Depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, poxa, eu já falei, quem me vê, vê o Pai. Como que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Então aqui Jesus já fala: meu amigo, olha só, o negócio é o seguinte, eu não só falo de Deus, eu sou o próprio Deus, como a gente já viu nas outras aulas. Deus 100% homem, 100%, Jesus 100% homem, 100% Deus. Filipe, andando com Jesus, pergunta: olha só, Jesus, tudo bem, você cura, você expulsa demônio, legal, mas pô, mostra Deus aí. Aí é o suficiente para mim. Aí Jesus fala: não é possível. É porque ele era muito manso, entendeu? Muito sábio, porque ele já tinha falado isso várias vezes. Aí Filipe, andando com ele, estando com ele, fala: mostra o Pai. Agora imagine a nós, que nós não temos Jesus fisicamente. Quantas vezes a gente tem que ficar se lembrando de que Jesus é o suficiente, de que o sacrifício da cruz é o suficiente. Isso é muito a gente. Filipe é muito a gente, porque ele fala assim: tá bom, mostra então o Pai que já basta. Eu fico imaginando a cara de Jesus, tipo assim: cara, não é possível, tô falando aqui pra esses caras mó tempão que eu sou Deus, que eu sou a palavra, que eu sou o verbo, que eu sou isso, e os caras ainda falam isso pra mim, não é possível. E ele ainda fala, todo manso assim, e explica: se você... ele ainda fala: você não crê que eu estou no Pai? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário. Aí olha só, ele ainda fala assim: creio em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam pelas mesmas obras. Não só pelo que eu digo, mas pelas obras. Porque não teria como fazer essas obras se ele não fosse o próprio Deus. Tá bom. E como sacerdote, como que Jesus exerce seu ofício? Ele, como sacerdote, suporta a alienação de Deus e nos aproxima de Deus. Porque eu falei, nós estávamos separados de Deus. Um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, que eu não sei, fala assim, Hebreus, não lembro, tá? É um que fala assim: o véu se rasgou. Esse versículo para mim é muito bonito, porque a gente não precisa ficar matando bicho agora. O tempo todo. Pequei, mata bicho. Peguei, pega uma pomba. Não sei o que, vai lá, pega um carneiro. Não precisa mais disso. O véu se rasgou. Agora a gente chega para Jesus e fala: Jesus, é isso, acabou. Entendeu, Jesus? Tá entendendo? Eu sei que tu sabes, mas eu tô falando contigo porque eu preciso ser perdoado. Não dá mais para viver assim. Não consigo mais viver dessa forma. Aí Jesus fala: não, tá tranquilo, meu filho. Tô aqui, fica tranquilo. Eu tô aqui. Igual, sabe? Eu tô aqui, calma. Quem fala isso, né? Neymar não, né? À vontade, eu tava esperando a senhora. Mais forte ainda. O Efésios diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Vou falar disso agora. Obrigada, eu passei na sua frente. Tá vendo? Eu falei assim: irmão, Odete tem que falar alguma coisa para salvar minha aula. Em nome de Jesus, fala, irmã Odete, você falou, eu vou falar. Exatamente na função de rei. Mas a senhora quer falar mais alguma coisa depois disso? Não, acho que todas as beneficências que nós tivemos, né? Hoje nós temos um intercessor. Isso. Né? Não tem Mané, João, Diabo de Ouro. Não tem Jesus, Ele é o caminho. Isso. Ele nos conduz ao céu. Então, quando eu leio esse versículo de Efésios,
toca muito meu coração. Quando nós andarmos outrora nos nossos pecados e delitos, Ele nos deu vida. Gente, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Eu e você, nós estávamos lá. Jesus nos deu vida para que nós andássemos nele. Isso aí. Valeu. Pronto, acabou. Coisa maravilhosa. Valeu, galera. Bom dia a todos. Deus abençoe amanhã de vocês. Pô, cara, onde eu tava? Ah, tá, sacerdote. Jesus exercendo a função de sacerdote suporta a alienação de Deus e nos aproxima de Deus. Lá em Romanos 3, 21 ao 24 diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da queda não estou entendendo minha própria letra. Independente da lei, da que testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Aí vem a parte que explica que o sacerdote suporta a alienação de Deus. Ó, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aqui ele não está falando que há redenção em você ser direitinho na vida. Não, vai para a igreja todo domingo, ora, lê a Bíblia, canta louvor, aprende os louvores da Nívia Soares, diante do trono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vai até o 23. Tem que aprender, Ana Paula Valadão, cantando tudo direitinho, tá bom? Tá bom. Toma ceia, seja gentil com você. Não adianta nada. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não tem jeito, meu amigo. Faz o que você tiver de fazer. Você só vai ser salvo porque Cristo teve misericórdia e se deu como único sacrifício. Isso é graça, acabou, fim. É isso que está dizendo. Como sacerdote, ele exerceu esse ofício, sendo sacrifício vivo e nos perdoando dos pecados. E agora, como rei, aí vem a fala da irmã Odete: preencha a nossa impotência para retornarmos a Deus. Por quê? Irmã Odete falou lá em Efésios 2, nós estávamos mortos. Aqui, ó, Efésios 2, de 1 a 7. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente... Olha só que interessante, ele está usando aqui, Paulo está usando aqui, o tempo verbal passado. Porque se Cristo não tivesse feito sacrifício na cruz, ele estaria falando assim: olha só, vocês estão mortos, vocês seguem vivendo a presente ordem desse mundo, entendeu? Vocês vivem satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos. Ele estaria falando no presente. Por que ele não fala no presente? Porque Cristo morreu na cruz. E aí vai ficar um looping eterno. Eu falando do início da aula, voltando, falando do início da aula, porque é isso. Acabou. E aí depois ele fala, todavia, porque alguém de português, eu sei que eu não sei o que é adversativa, oração coordenada adversativa, pelo amor de Deus, por favor, me ajuda. Como é que é isso? É aquele negócio que dá em contrapartida, todavia, no entanto, portanto. Gente, eu tô pedindo ajuda. Conjunção, é adversativa, não é? Caraca, puxa. Mas aí, então tá. Que é o que? Todavia, no entanto, o que? É para dizer o contrário. Vocês estavam, vocês viviam, vocês faziam. Agora não mais. Por quê? Porque Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Deu-nos vida juntamente com Cristo. Olha isso. Quando ainda estávamos, passado de novo. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Dá vontade de falar, né? Glória a Deus, amém, porque isso é fantástico. E aí a próxima pergunta... Poxa, eu não botei a pergunta, já botei a resposta. Que eu ia falar assim: esses ofícios foram exercidos de forma consecutiva ou simultânea?
Que o lance era o seguinte: tá bom, falei sobre todos os ofícios. Primeiro ele exerceu a função de profeta, depois ele exerceu a função de sacerdote, depois de rei. Não, a cruz é o maior exemplo que ele exerceu todos os ofícios de forma simultânea, porque lá ele cumpriu a profecia, falando da palavra, sendo a própria palavra. Lá ele cumpriu a função, o ofício de sacerdote, não só oferecendo sacrifício, mas sendo o próprio sacrifício, e o ofício de rei. Porque quando ele morre, depois ele ressuscita no terceiro dia e depois ele sobe aos céus, ele fala: amigo, está consumado, entendeu? Tudo aquilo que foi falado desde Gênesis e vai ser falado até Apocalipse, adivinha, eu cumpri aqui. Então, acabou, não tem mais o que fazer. Vocês sempre no passado estavam mortos, cometeram não sei o que, agora não mais, porque foi consumado. A verdade de Deus lá na cruz foi mostrada e proclamada de forma mais poderosa de todos os tempos. O teu reino é eterno. Lá em Apocalipse 11:15 diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Lá em Lucas 1, do 32 ao 33 disse: ele será grande e será chamado de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de... não sei minha letra aqui, acho que é Jacó. Seu reinado jamais terá fim. Um dos maiores exemplos que Cristo venceu é o seguinte: quando ele começa a distribuir dons e talentos para a galera. Porque geralmente quando uma guerra é vencida, como é que é? As pessoas que lutam, os lutadores não, soldados, guerreiros, eles falam: ó, isso aqui é pra você, isso aqui é pra você, isso aqui é pra você. Eles pegam os despojos da guerra e começam a distribuir. O que significa isso? Você ganhou, então você conquistou aquele território e agora você está dando uma coisa para cada um. É o que Jesus faz, ele ganhou, não tem mais o que fazer. Então ele fala: a partir de agora eu vou embora, mas eu não vou embora e vou ficar lá silente, não. Eu continuo exercendo os meus ofícios. Mas aí o que acontece? Vou mandar o Espírito Santo, que é o Consolador, e a partir dele vocês também serão profetas. E aí vocês irão ensinar tudo aquilo que Deus falou através de mim. Vocês vão proclamar a mensagem do juízo e da salvação, e sendo como igreja, coluna e firmeza da verdade. Por que existem versículos que diz que Cristo é o cabeça, cada um tem uma função e tal? Por que diz que nós como igreja precisamos ser unidos? Porque não tem como a gente proclamar uma verdade desunido. Sabe quando a gente vai jogar queimado e a gente se junta para fazer planinho? Na minha época de colégio era assim, que a gente planinho, todo mundo junto. E aí a gente fazia aquelas jogadas para poder conseguir vencer. Agora, tinha sempre um espertinho que falava: não, eu sou bonzão. Pegava a bola e jogava, era queimada. A gente ficava: pô, a gente conversou ali. É igual o reino de Deus. Que exemplo ridículo, hein, Paola? Mas é o que vem na minha cabeça agora. Então eu tô falando. Porque não tem como a gente falar de uma verdade separado, cada um querendo fazer uma coisa. Por isso que é importante a igreja ser unida. Por isso que é importante a gente suportar uns aos outros. E não é suportar porque fulano é chato, você está suportando ele, não. Muitos anos eu pensei que esse versículo era sobre isso, tá? Tipo assim: ai, Deus mandou eu suportar, então eu vou suportar, fulano chato a beça. Não, de suportar é dar suporte. Não tem problema quem é ele, quem ele acredita, raça, distinção. É dar suporte, é estar ali, é orar, estar junto. Ah, mas eu não concordo porque ele votou em A. Problema é teu. Vai lá, ora com ele, esteja com ele. Porque ele é teu irmão e nós temos uma missão: proclamar a verdade de Deus. É isso que a revista fala. Aqui tem uma figurinha aqui que mostra Deus, aí tem uma setinha, profeta, o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Somos nós, gente. Somos nós. Então nós precisamos ser unidos.
para falar da mensagem de Deus. Nós precisamos ser sacerdotes. Por quê? A gente precisa cuidar um dos outros. Precisamos interceder uns pelos outros. Precisamos viver como um reino sacerdotal. Precisamos sempre estar juntos para proclamar essa verdade. E precisamos ser reis no sentido de... Peraí, calma, tá? Peraí. No sentido de que devemos nos parecer com Cristo. Levar os nossos pensamentos cativos a Cristo. Os povos à obediência dos reis. E vivermos como reino sacerdotal. Embaixadores de Cristo. Quando fala somos embaixadores de Cristo, não é só aquela classe da igreja batista não, tá? Lembra? Quem já foi de igreja batista? Temos os embaixadores do rei e as meninas, eu esqueci. Só lembro dos embaixadores do rei. O que é um embaixador? É representante político. Quando a gente fala de embaixador, a gente fala embaixador da Espanha, embaixador de não sei o que, ele está representando a nação dele. É exatamente isso que nós estamos, representando a nação, representando o povo de Deus. Somos o povo de Deus. E com isso, eu encerro a minha aula, que já está na hora. Caramba, falta 5 minutos, deixa eu falar mais um pouco. Com as perguntas 5 e 6. Falei muito, expliquei, tarará. Mas como que eu aplico isso? O outro até se espreguiçou. Meu Deus do céu. Como é que eu aplico isso de forma prática na minha vida? Existem 6 perguntas aqui no livro. As primeiras, a 1, 2, 3 e a 4, elas são muito assim, ó. Quais são os 3 ofícios de Cristo? Falei já. Por que Cristo é chamado de supremo profeta? Se responder errado, fica triste. Por que é dito que Cristo é tanto oferta como ofertante? Além também. Que significado tem para o povo de Deus nos dias de hoje a compreensão de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Aí que começa a ficar interessante. Não que as outras não fossem, tá? Foi mal. Mas é o seguinte, que é importante a gente falar de forma prática. Que essas lições, elas são teoria, mas também para a gente aplicar de forma prática na nossa vida. Por que Jesus teve que exercer os 3 ofícios? O que isso muda na minha vida? Quando eu acordar de manhã, pegar o 531 cheio e ir para o meu trabalho. O que isso muda? Muda no seguinte, a profecia de Jesus, essa pergunta número 5, que maior esperança traz ao cristão é sem dúvida a sua volta. Que diferença isso faz no dia a dia? Eu estou sabendo que eu não estou pegando o 531 e indo para o meu trabalho à toa. Ah, Paula, não falou nada. Presta atenção, existe um reino vindouro. Existe uma pessoa que morreu na cruz e perdoou os meus pecados e falou assim, vai lá e prega o meu evangelho. Então é por isso que eu acordo todos os dias, que eu enfrento o chefe chato, meu irmão, minha mãe, sei lá, quem estiver te perturbando. É para a glória de Deus. Porque existe um versículo na Bíblia, que eu também não lembro agora, que é tudo que a gente for fazer, seja para a glória de Deus. É exatamente por isso que Cristo exerceu esses 3 ofícios. Para a gente ir e pregar a verdade, porque só existe uma. Esse negócio de verdade relativa, não tem não, tá, gente? É uma verdade só. Jesus Cristo é rei, 100% homem, 100% Deus. E essa é a verdade. Outra coisa importante. Hoje, que benefícios temos por nos aproximarmos do trono de Deus de forma direta? Por meio de Jesus, nosso grande sumo sacerdote. Simples assim, não precisamos mais matar bicho. Jesus se fez o sacrifício. E aí a gente consegue ter acesso direto a Deus. Toda vez que a gente se alegrar, que a gente se entristecer, que a gente estiver com alguém, a gente chega e fala, Jesus, eis-me aqui. Pecador como sou, não merecedor da sua graça, mas merecedor da sua ira. Mas eu preciso do teu perdão, eu preciso de ti. E é por isso que a gente consegue ter acesso direto ao Pai. E o Espírito Santo ainda está no meio de nós, está em nós. A fim de que a gente fale da palavra, a fim de que a gente seja perdoado, a fim de que a gente conceda também perdão ao nosso próximo, não dos pecados dele, tá? Mas quando a gente está chateado com ele, a gente só consegue perdoá-lo por causa de Cristo, porque se fosse por nós mesmos, a gente não ia perdoar. E eu termino a minha aula de hoje falando o seguinte, isso eu estou inventando agora, eu não preparei não, tá? Para que a gente possa compreender que Jesus é o suficiente para a gente. Não precisamos de fazer mais nada. Cristo é suficiente.
Se a gente não tem algo agora, é porque a gente não precisa agora. Jesus é o suficiente. A graça de Cristo nos basta. E aí eu quero abrir para as perguntas. A pessoa tem exatamente 1 minuto para responder, para perguntar. E aí eu falo assim, poxa, não deu tempo. Mas quem quiser, tá aberto. Se eu não souber responder, é muito provável que eu não saiba. Eu estudo e respondo depois, tá? Porque eu sou muito estudiosa. Tem pergunta não? Ou a aula foi muito boa, ou foi muito... Então, eu faço o quê? Oro agora? Ou... Pode? Ih, vontade. Eu estou muito feliz. Bem, que benção. Porque uma jovem, assim, olha, você tocou meu coração. Porque hoje nós estamos vendo muitos jovens, até que conhecem a palavra de Deus, aceitaram Jesus, foram até batizados, mas eles estão no mundo. Eu vi você hoje assim, esse jeitinho tão bonitinho seu de pregar, de falar, e você falou a verdade genuína de Jesus. Então o que nós precisamos hoje? Eu acho que daqui da igreja, olhando para trás, eu sou a mais velha. Eu só tenho 35 anos. E você me tocou, filha. Porque com o seu jeitinho tão esportivo, tão assim, aberto, você falou o genuíno Evangelho de Jesus. Eu gostaria, do fundo do meu coração, que todos os jovens que estão aqui percebessem o que aconteceu hoje de manhã e fossem para suas casas e pedir, Deus, me faça um instrumento para pregar esse evangelho. Isso não é pregado pela Odete, que tem 85 anos, isso não é pregado pelo pastor. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Isso está para nós, os idosos, ainda na velhice, nós vamos anunciar esse evangelho. Mas para vocês, jovens, então eu vou falar, olha para a Paola, preste atenção e saiam daqui com esse desejo no coração de vocês. Eu só vou pregar o evangelho quando eu aproveitar tudo que tiver na vida. Quando eu tiver velho, aí sim eu vou falar de Jesus. Eu vou falar de Jesus hoje, agora. Hoje é tempo de anunciar esse evangelho. E mais do que nunca, em toda a situação polêmica que nós estamos vivendo no nosso Brasil, nós estamos tendo uma guerra. E vocês são bastante inteligentes, estão percebendo isso. Jovens, se levantem para viver esse evangelho, para pregar esse evangelho, do jeitinho que vocês quiserem, como a Paola fez hoje, de maneira muito boa. Eu louvo a Deus por estar nesta manhã, vendo a jovem pregar esse evangelho. Glória ao Senhor por isso. Louvado e bendito seja Deus. Eu vou me segurar para não chorar e vou orar para encerrar rápido, porque a lágrima já está bem aqui no cantinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por essa oportunidade de ter falado da tua palavra. Te agradeço por todos que estão aqui, Deus, e tiveram a oportunidade de ouvir também, Pai. Eu peço que o Senhor esteja conosco nesse domingo, que a gente tenha uma semana abençoada, que a gente retorne domingo de noite para ouvir um pouco mais do Senhor. E eu peço, Deus, de todo o meu coração, que vidas sejam transformadas, não só porque eu falei, mas o que eu falei é o Evangelho. Então que Ele, que é suficiente, transforme as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, amém.